Agora nós vamos estudar um exemplo envolvendo resistividade, temperatura e potência. O problema ele consiste essencialmente numa torradeira usando um elemento de aquecimento de micro-ondas que está operando a 120 volts. Quando imediatamente após a torradeira ser ligada, ela está inicialmente a 20 graus Celsius. O elemento de aquecimento possui então uma corrente inicial de 135 amperes. Após alguns segundos, a corrente nesse elemento de resistência, ou seja, na torradeira, passa a ser 1,23 amperes. As perguntas são: qual é a temperatura final do elemento, considerando que o valor médio do coeficiente de temperatura de resistividade para o nicromo é de 4,5 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. A segunda pergunta é qual é a potência dissipada nesse elemento, né, na torradeira, no momento inicial, quando a corrente é de 1,35 amperes, e no momento final, quando a corrente passa a ser 1,23 amperes. Então, os dados que nós temos estão explicitados aqui. Então, nós temos as correntes iniciais e finais, a temperatura inicial, o coeficiente de resistividade, 4,5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius na menos 1, e a diferença de potencial que a torradeira está operando. Então, o que nós queremos definir aqui, então, é a temperatura final da torradeira para essa condição. A equação que a gente vai utilizar como ponto de partida é a equação da resistividade com uma dependência explícita da temperatura, conforme foi estudado no capítulo. Nós também sabemos que a relação entre resistividade e resistência elétrica é dada por esta expressão aqui. Então, o que a gente faz agora é, essencialmente, relacionar a equação 1 e a equação 2, de modo a deixar explícita a dependência entre resistência elétrica e temperatura. Então, substituindo a equação 2 na equação 1, a gente vai encontrar esta expressão aqui. Então, notem que agora temos uma dependência explícita da resistência, né, elétrica nos momentos inicial e final, né, logo após a torradeira ser ligada, e depois quando a corrente atinge o valor estacionário, e a temperatura final e a temperatura inicial na torradeira. Nós também sabemos que a resistência pode ser escrita, né, pela lei de Ohm, pela razão da diferença de potencial e a corrente elétrica no sistema, no elemento. Então, substituindo esse valor de resistência, essa resistência, na equação anterior, tá? Aquela equação que relaciona a resistência com a temperatura, nós temos o seguinte: diferença de potencial de operação da torradeira dividido pela corrente final, diferença de potencial de operação da torradeira dividido pela corrente inicial, tudo isso simplificado por essa expressão aqui, que envolve a temperatura do sistema. Notem que essa razão aqui, ó, ela vai ser essencialmente a resistência final do sistema, da torradeira. E essa razão aqui, então, vai ser a resistência inicial da torradeira. Substituindo os valores numéricos na expressão, então, a gente vai encontrar a seguinte expressão, o seguinte resultado. A temperatura final na torradeira para essas condições é de 237 graus Celsius. Ou seja, há um incremento um tanto relevante aí da temperatura, né, para essas condições que foram colocadas. Okay? Então, a gente pode fazer algumas observações aí nessa primeira parte do problema. A primeira é que a diferença de potencial ela permanece constante. Então, isso ocorre porque a fonte ela está alimentando a torradeira. Então, é a fonte externa que vai manter essa diferença de potencial constante. Então, independente da queda de corrente ou aumento na resistência do sistema, da torradeira, a gente vai ter sempre um valor de operação de 120 volts. Já com a temperatura não ocorre o mesmo. A temperatura, então, ela vai aumentar de 20 graus Celsius para 237 graus Celsius. A resistência também vai aumentar. Então, ela aumenta de 88,9 ohm para 97,6 ohm. E a corrente ela
obviamente vai diminuir de 135 amperes para 1,23 amperes. Microscopicamente, nós podemos pensar nesse sistema da seguinte forma. Então, inicialmente, a gente liga o interruptor da torradeira, ou seja, liga a torradeira, vai surgir uma corrente elétrica, essa corrente elétrica é chamada corrente elétrica inicial. Como a corrente elétrica surge, também, obviamente, vão surgir colisões no interior do condutor. Então, os portadores de carga vão passar a colidir dentro desse condutor. As colisões, consequentemente, vão gerar um aumento de temperatura no condutor. Esse aumento de temperatura no condutor significa que os elétrons eles passam a ter mais energia, né? Os portadores de carga eles vão passar a ter mais energia. Como eles têm mais energia, a gente terá mais colisões. E aí, consequentemente, a gente vai ter um aumento de resistência e diminuição da corrente elétrica. Então, do ponto de vista microscópico, é assim que a gente vê, né, essa sucessão de eventos que está ocorrendo na torradeira. A questão B, então aqui é B, não é A. Qual é a potência dissipada no elemento de aquecimento inicialmente e quando a corrente atinge 1,23 ampere? Então, notem que nós temos dois regimes, um regime inicial e um regime final. Tá? Então, nós vamos ter um regime inicial, uma determinada resistência, uma determinada corrente, um regime final, uma determinada corrente, uma determinada resistência. Tá? O mesmo vai ocorrer com a potência. Então, a potência, a gente sabe que é escrita a partir dessa expressão aqui. Então, ela pode ser escrita como um produto da corrente elétrica ao quadrado e a resistência elétrica no elemento. Obviamente, então, nós teremos duas potências, né, para cada um dos momentos estudados. Então, teremos aqui a potência inicial, dada pela resistência inicial e a corrente inicial, e uma potência final, que vai ser dada pela resistência final e a corrente final. Substituindo os valores numéricos, tá, que foram calculados anteriormente, nós vamos obter uma potência inicial, tá, de 162 watts. Então, essa é a potência imediatamente após a torradeira ser ligada. E no regime, no momento posterior, quando a corrente ela atinge um valor estacionário, nós teremos uma potência final de 148 watts. Notem que há uma diminuição da potência no momento inicial e no momento final. Tá? Por que há essa diminuição da potência? Então, basicamente, o que ocorre é que há menos energia sendo dissipada por unidade de tempo no momento posterior, né, a torradeira ser ligada. Isso vai ocorrer essencialmente porque a potência ela tem uma dependência quadrática com a corrente elétrica. Então, este termo aqui, ó, ele vai ser dominante em relação ao termo de resistência. Tá? Então, como a corrente ela é menor no momento inicial, ela é maior no momento inicial, nós teremos uma potência maior também no momento inicial. À medida que o tempo vai passando, a corrente vai diminuindo, uma vez que a resistência aumenta, e aí nós temos também uma diminuição da potência elétrica. Então, esse exemplo aí ele aborda muito bem questões como resistividade, temperatura e potência, englobando alguns dos conceitos tratados no capítulo 5.